never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're Olá, Geração no Ar, e hoje com um bate-papo com a comunicadora, artista plástica e modelo Adriana Buzelin. Ela ainda é responsável pela revista digital Tendência Inclusiva. Seja muito bem-vinda, Adriana, e eu também estou aqui hoje com a Carol, o Ícaro e a Andriele, que tem histórias de vida e de luta bem bacanas para nos contar. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Geração, e para começar, vamos saber mais sobre a entrevistada de hoje? Solta aí, diretor! Adriana, menina, você faz 1 milhão de coisas, né? Escultora, 3 faculdades, foi candidata a vice-governadora. Você não para, você sempre foi assim? Eu sempre fui assim. Na verdade, antes de me acidentar, eu me acidentei com 23 anos. Tem 26 anos que me acidentei. Foi aqui na Raja com contorno e foi um acidente automobilístico onde eu fraturei o pescoço. Então eu tive uma lesão medular a nível C5, C6, onde eu fiquei tetraplégica. Eu sempre fui muito agitada e sempre fui muito de estudar, de conhecimento, muito assim, de gostar de desafio. E depois do acidente eu acho que piorou um pouquinho. Ligou um 220 aí e eu resolvi achar que realmente a capacidade era muito importante para você superar as coisas, você saber que você é capaz. E eu acho que capacidade e superação são termos que são bem ligados. E foi aí que eu comecei a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente viu no início do programa foto sua mergulhando, o casamento foi há poucos dias também, né? Foi agora no dia 10 de novembro, foi o meu casamento com o Kleber. A gente já vivia junto há 10 anos. Eu nunca pensei em casar, nunca. Eu sempre pensei que era uma imposição da sociedade, que a mulher não tem que necessariamente ter filhos, a mulher não tem que necessariamente ser rainha do lar, a mulher não tem que necessariamente casar, mas depois de tantos anos juntos eu cheguei para ele e falei, olha, eu acho que agora eu quero casar. E nós casamos, mas uma celebração de amor e de união. Que beleza! Foi muito bom. A gente vai falar muito dessas histórias, sua superação e o que você faz ao longo do programa. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais os nossos amigos que estão aqui. Carol, conta pra gente, você está estudando música, não é? Isso. Comecei essa paixão por música no início do 7º ano, que teve um festival na escola, minha antiga escola que eu estudava, e eu tinha um amigo meu de sala, foi no 9º ano, tinha um amigo meu de sala que estava com câncer. Aí a gente decidiu fazer uma homenagem para ele. Aí eu peguei o microfone e cantei a música. Para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem, você nasceu prematura, né? Eu nasci prematura e nos trâmites de ir para neonatal, então faltou oxigenação no meu cérebro, aí eu tive essa lesão motora global que afetou fala, equilíbrio e toda a mobilidade motora mesmo. Mas isso não te impede agora de estar tendo aulas de violão, que seu sonho é fazer faculdade de música, né? Ah, que bacana. Depois você vai contar mais pra gente ao longo do programa. Agora eu vou conversar com a Andriele, de 15 anos, que estuda no Marconi. Ela, assim como outros 700 jovens de BH, ela participa do projeto Superar da Prefeitura. E aí ela é uma esportista do judô
Me conta um pouquinho, Andriele, você faz judô há quanto tempo? Há 5 meses. É? Muito bom. E antes, você imaginava fazer algum esporte? Só jogava bola na antiga escola que eu estudava. A sua deficiência da visão hoje, você não consegue enxergar nada. Só claridades e os vultos, né? E nisso o judô é um esporte bacana porque é mais de contato. Na verdade, o judô é uma luta, né? E aí o fato de estar mais em contato é mais fácil. É. E outro esportista que a gente tem aqui é o Ícaro. Conta pra gente um pouquinho, que até pra Andriele ela estava curiosa para saber como que é a bocha. A bocha é um esporte paralímpico mesmo. Tem jogador contra jogador e de dupla contra dupla. Mas como é só um contra um. O objetivo do jogo é aproximar o máximo possível de bolas perto da bola branca, que vai 6 bolas vermelhas para um atleta e 6 bolas vermelhas para o outro. Aí no final do jogo, quem tiver mais pontuação, ganha. E você tem gostado de fazer isso? O que te trouxe o esporte, assim? O esporte eu sempre fui apaixonado, desde pequeno. Antes, quando eu era mais novo, que eu sonhava em andar ainda, meu sonho era ser jogador de futebol, como praticamente todos os meninos. Mas aí, depois foi passando tempo, eu sempre procurando esporte para fazer. Aí eu descobri a bocha, onde eu faço fisioterapia. Me interessei, comecei a participar, gostei e hoje eu sou um atleta paralímpico de bocha. Que bacana! Agora, Adriana, você dá palestras sobre mergulho, né? Que é um esporte radical. Aqui a gente está falando de vários esportes. Como que foi essa descoberta do mergulho, assim? Que assim, eu vou ser sincera, eu não tenho coragem de mergulhar porque me dá um desespero. Como que foi, assim? Eu sempre fui, antes mesmo de acidentar, eu sempre fui ligada a esporte. Eu acredito que o esporte é um veículo muito forte de inclusão. Você vê que as meninas aqui e o Ícaro falando sobre a inclusão realmente que o esporte proporciona. E é forte, né? A maneira que você se insere na sociedade com o esporte. A Carol também já jogou rugby nesse programa da prefeitura, né, Carol? Isso. Pois é. Aí todo mundo é esportista. Todo mundo é esportista. Você vê que é uma coisa que inclui mesmo. Na verdade, eu falo sobre esportes adaptados e aventuras radicais adaptadas numa revista chamada Revista Reação, que é uma revista de São Paulo a nível nacional. E quando meu irmão viajou para Fernando de Noronha, estava passando aquele filme Avatar, onde a pessoa se desprendia da cadeira e se tornava o que ele queria ser. E ele perguntou para mim, Dri, você não quer ser um avatar? Eu falei, mas como assim ser um avatar, né? Foi quando ele falou comigo assim, você ir mergulhar. E eu sempre amei. Eu fui bailarina, eu lutei karatê, fui bailarina durante 15 anos antes de me acidentar, lutei karatê durante 7 anos, fiz natação. Então eu falei, gente, mergulho é um desafio, é uma coisa que eu gosto e, além de tudo, eu vou sair da cadeira e vou ter liberdade. Foi quando eu procurei em Belo Horizonte, o mergulho adaptado não tem ainda, as aulas de mergulho adaptado, fui até São Paulo, me especializei. O mergulho entrou na minha vida, uma grande paixão. A sensação é de liberdade plena, porque você não está preso, você está como todo mundo, porque os mergulhadores, eles precisam de uma outra pessoa sempre. Então é como aqui, né? Você como pessoa com deficiência, você sempre precisa de uma vez ou outra de uma pessoa do seu lado, né? Para te auxiliar em alguma coisa. Lá dentro todos precisam. Então aquilo de você estar dentro d'água e ter um universo paralelo e aquele universo onde todos são iguais e ninguém tem diferenças, isso faz uma diferença muito grande para a gente que tem uma deficiência. Ai, que bacana. Pois é, gente, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco com outras histórias aqui dos nossos convidados e também falando sobre moda e deficiência. Já, já. Olá, geração de volta! A gente viu aí algumas fotos de várias pessoas com cadeiras. Como é que foi isso?
Nós fizemos com a Tendência Inclusiva, que é a revista que eu sou editora-chefe e criadora. É uma revista que fala sobre diversidade, aceitações das diferenças, de pessoas com ou sem deficiência. Porque eu acho que a gente tem que falar de inclusão, mas a gente tem que falar de inclusão sem segregação. Tem que falar de inclusão de forma completa. Então, a Retratos Inclusivos foi colocar mulheres diversas, mulheres da terceira idade, mulheres acima do peso e mulheres com deficiência. O primeiro projeto foi esse. E nós lançamos aqui no Diamond Mall. E daí, já eu e Kika de Castro, ela é dona da primeira agência de modelos com deficiência de São Paulo, com pessoas com algum tipo de deficiência de São Paulo, e eu me tornei a primeira modelo inclusiva com deficiência de Minas Gerais. Nós fizemos esse projeto e ele viajou para São Paulo, Minas Gerais, então ele estava em Anhanguera também. Então nós colocamos isso lá e agora nós vamos fazer o segundo projeto que vai incluir os homens também. Agora, já que nós estamos falando aqui de moda, a moda também é um jeito de resgatar a autoestima, né? E a gente achou, Adriana, uma reportagem feita pelo programa De Tudo Um Pouco em 2014 na Rede Super que você participou. Sim. Roda aí, diretor. A moda faz parte da vida de Mariana. Formada em jornalismo, ela se dedica à área e criou este blog voltado para o tema. Portadora de uma deficiência causada por uma doença nos ossos e catarata congênita, ela sentia falta de um espaço voltado para pessoas com necessidades especiais. Existe um estigma muito grande que a pessoa com deficiência não precisa se arrumar, que ela tem que ficar sofrendo sempre, assim, e não é isso. Eu, quando comecei a gostar de moda, eu comecei a entender melhor meu corpo, saber o que fica bem, o que não fica, e isso foi fazendo com que eu me entendesse melhor, entendesse minhas deficiências também, e isso também fez com que eu me gostasse mais. Então, ajudou muito na minha autoestima também, saber que eu posso me arrumar e que eu posso encarar o mundo de uma maneira melhor. Para a jornalista, o mercado da moda ainda não atende os deficientes como deveria. Falta produzir peças feitas especialmente para os cadeirantes. Seria bacana fazer um conteúdo diferente, falar de uma outra forma, tanto da moda inclusiva, quanto refletir mais um pouco sobre esse universo, que tem muitas questões envolvidas. E foi nesse momento que eu criei o Não É Sobre Moda, que é sobre moda. Adriana trabalhava como modelo fotográfica. A carreira foi interrompida quando tinha 17 anos. Um acidente de carro a deixou tetraplégica. Hoje ela voltou ao mercado e mostrou que há espaço para modelos de moda inclusiva. Então, Adriana, explica pra gente o que é na prática, no cotidiano, essa moda que inclui quem está sentado numa cadeira de rodas, por exemplo. O que acontece, na verdade, é que a gente tem muita dificuldade de conseguir roupas que se adequem a algum tipo de deficiência. No caso, por exemplo, eu como cadeirante, uma calça jeans já é um pouco mais complicada de colocar. Eu não tenho movimento nas mãos, então eu tenho dificuldade de fechar um zíper. Então a moda inclusiva, ela nasce aí. Eu acredito que ela já nasceu quando a gente era bebê. A primeira moda inclusiva foi feita para os bebês, depois para as mulheres gestantes. Então a moda inclusiva nada mais é do que você adaptar as particularidades da pessoa com deficiência. Então não sei, eu acho que teria que partir do desenho universal, como tem o segmento plus size, e a partir daí colocar todo esse desenho da moda universal com as particularidades de cada um. Então a moda inclusiva não é só se sentir belo, né? Mas ela se faz se sentir belo porque aumenta a autoestima da pessoa. Você chegar numa loja e ter acesso aos provadores, você ter acesso às roupas, conseguir, por exemplo, a pessoa que tem nanismo, conseguir uma roupa que não se infantilize a pessoa demais. Né? Eu acredito que é isso que está precisando. Esse é o segmento da moda de vestir. E tem o outro lado, que é do mercado fashion, que é no São Paulo Fashion Week, colocar os modelos, cadeirantes, modelos que têm alguma amputação ou qualquer outro tipo de deficiência. Agora no Senac, no Rio de Janeiro, com a Kika de Castro, que é a dona da agência, nós tivemos um modelo cego. Então foi muito bom, feito a Andriele, que tem essa dificuldade de visão, né? Então foi muito interessante colocar no mercado isso. Você já pensou, Andriele, em ser modelo, em desfilar ou tirar fotos? Olha que bacana que a Adriana está falando aqui. Tirar fotos eu até pensei, mas modelo acho que não. Mas acho que ela é tão bonita, pode ser modelo, né? Pois é. Agora, Carol, a gente está falando assim, essa questão da moda inclusiva.
Você sente essas dificuldades que a Adriana falou no dia a dia? Sim. Por exemplo, colocar uma calça jeans. Eu me visto sozinha. Mas tem calças jeans que são muito apertadas ou largas demais. Tipo, como é que eu vou pôr um cinto, por exemplo? E aí nós estamos falando aqui coisas de moda, mas também existe todo mobiliário, arquitetura, acessibilidade. Ícaro, no dia a dia, assim, o que você sente mais falta? Do que o espaço público deveria ter para você conseguir ir e vir com mais facilidade? Sim, o que eu vejo no dia a dia mesmo é porque falta muita acessibilidade para nós deficientes, motor, cadeirante, até deficiência visual também. Tem muita falta de acessibilidade em certos lugares. Até é muito raro mesmo ver um certo tipo de acessibilidade. Quando você entra num edifício assim, tipo, tem certos edifícios que tem os elevadores mesmo, mas só que eles colocam elevador pequeno, a acessibilidade tinha que ser uma coisa que tinha que entrar mais fácil na cabeça do ser humano. Tinha que ser regra para todo lugar, né? Exatamente. A acessibilidade deveria ser inerente porque, né, ao ser humano. E a inclusão também, a aceitação das diferenças. A acessibilidade devia, além de ser um direito nosso, devia ser, já temos leis, mas que não são respeitadas. Esse que é o problema. Existem leis que são feitas para termos acessibilidade, inclusive provadores de roupa em shopping, em grandes magazines, mas lá está entulhado um monte de vassoura, um monte de material de limpeza, então tira o nosso direito aí nesse momento. E na sua escola, Andriele, como que é essa questão da inclusão? Assim, tem muita acessibilidade? Tem alguma coisa especial para você poder estudar lá no Marconi? Tem, mas também falta muita coisa. Os livros todos podiam vir em braille, as provas, tudo poderia vir em braille. Essas coisas, está faltando isso. Lá na escola, antes eu não tinha acompanhante. Aí passou um certo tempo, do tempo pra cá eu tô tendo acompanhante, ela tá me ajudando. Por exemplo, semana retrasada eu fui para São Paulo, disputei o campeonato de judô brasileiro, ganhei medalha de bronze, 3º lugar. E eu perdi uma semana de aula, então nessa semana passada que eu voltei, ela me ajudou a colocar os cadernos em dias, um trabalho, eu consegui terminar ele ontem, já entreguei hoje. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando justamente sobre essa busca política por mais dignidade, por que as leis sejam cumpridas realmente, que existem muitas leis, mas que não são cumpridas, né? Exatamente. E a gente volta daqui a pouquinho, tá, pessoal? Não sai daí. Sabe o que você já passou de dificuldades? Eu acho que você é uma pessoa que tem muita resiliência para poder suportar esse meio político que hoje está tão corrompido e melhorar as coisas para você e para todo mundo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma experiência. A gente vai passar dias falando coisas boas para essa e ruins para essa. Oi Flor, você tá bonita. Agora para falar aqui. Bobão, feia. Você é maravilhosa, plantinha linda. Filhote de lombriga. Olha como que tá a planta que a gente falou coisas boas. Agora vamos ver a que a gente tratou mal. Olha, coitada. Coitada dela. Diga não ao violência. Bonitinho demais. Geração de volta, gente. Falando com a Adriana Buzelin, e a gente usou esse trechinho do show do Thiago, que a própria Adriana destacou na sua revista virtual Tendência Inclusiva, para falar sobre o preconceito. Explica um pouquinho pra gente esse show do Thiago, Adriana. Eu achei lindo, porque é uma coisa, realmente, o poder da palavra, né? Daquilo de a gente falar coisas boas, trazer coisas boas. Acontece muito, o que eu percebo, é que as pessoas com deficiência, elas às vezes reclamam muito. Sabe? Elas acabam reclamando, isso aqui não está certo, isso aqui não está bom, mas elas não agem para que aquilo fique bom. Eu acho que não adianta só reclamar, você tem que também ter atitude, você não pode ser só reativo, você tem que ser proativo.
querer fazer alguma coisa para que aquilo seja melhor. Claro que tem que reclamar das coisas que estão erradas, mas você falar bem, ter coisas boas e incluir coisas boas na sua vida é um processo de crescimento para qualquer pessoa, não só para a pessoa com deficiência, né? E essa proatividade é que te levou a ser candidata a vice na chapa com Adalclever Lopes, ao governo de Minas, né? Realmente fazer, correr atrás. Sim, na verdade fui convidada, foi um prazer, foi uma surpresa, né? E eram 5 candidatos que estavam para concorrer junto com a Adalclever, e eu fui escolhida por ele, e foi para mim uma honra muito grande, porque a Adalclever é uma pessoa muito boa, é muito propositivo, e ele tinha propostas de inclusão que se encaixavam com as minhas. Então foi realmente um encontro de almas, que eu sempre falei durante a campanha. Foi uma campanha com propostas reais e com propostas realmente que poderiam abordar esse universo da pessoa com deficiência, que foi pela primeira vez abordado no governo de Minas Gerais. E quais seriam essas propostas? O que precisa a gente avançar nesse aspecto? A gente precisa avançar em muita coisa, desde a acessibilidade, como a educação inclusiva, a Andriele estava falando, a Carol estava falando, Ícaro também, que essa história da educação inclusiva é muito complicada. A gente já tem a LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que coloca a obrigatoriedade da pessoa com deficiência dentro das escolas, e é importante que isso aconteça, mas não acontece. Eles falam que não tem matrícula, que não tem mais espaço, que não tem mais vagas, então acabam sendo excluídos. Quando não está a pessoa na escola e fica excluído porque não tem uma pessoa para assisti-la, né? E isso é muito importante. Isso acontece também no mercado de trabalho. Mercado de trabalho é aquilo da pessoa não ter capacidade de estudar, começa na escola, de estudar para ter uma profissão e se adequar ao mercado de trabalho. Se fecha o mercado de trabalho e a gente tem que trabalhar com leis de cotas, aonde eles colocam naqueles trabalhos mais que tem um sentido mais pejorativo, né? Então, eu ser candidata a vice-governadora é provar que uma pessoa com deficiência e mulher pode ser também concorrer a um cargo majoritário e pode ser também vice-governadora no caso, né? Pois é, Carol, você estava contando que na escola você teve algumas dificuldades, né? Quais foram essas dificuldades? Desde a própria questão do ônibus escolar mesmo, que quando minha família e eu fomos procurar escolar para facilitar o processo de eu poder ter minha independência também e não ficar dependendo dos meus pais para ir voltar da escola. Quando falava que tinha cadeira de rodas, falava que não tinha vaga. Ou que teria que pagar a mais porque a cadeira ocupa 2 lugares. Nossa, exatamente. E você conta sobre isso no seu canal do YouTube. Esse canal que você criou é justamente uma tentativa de denunciar, mas também de mostrar que você consegue ter uma vida adaptada, né? Que você faz exercícios físicos, faz aula de música. Isso, o canal, o objetivo principal do meu canal é mostrar que, primeiro, direito para pessoa com deficiência não é viver. Tem que ser respeitado e tem que ser colocado em prática. E segundo, que eu sou uma pessoa normal, com a mobilidade diferente. Eu saio com os meus amigos, eu vai para academia, estudo, vou para academia, faço os cursos que eu quero, edito meus vídeos, faço tudo sozinha com relação ao canal. Mesmo com essa dificuldade visual, Andriele, você está aí mostrando que está fazendo esporte, faz música. O que você gostaria de que o Estado, o município, a sua própria escola pudesse fazer para te permitir fazer outras coisas? Desse mais atenção para a gente, para nós deficientes visuais, que a gente se sente excluído na sociedade, a gente não pode ver. Aí a gente tem que ter mais coisas pra gente, mais atividades, mais material pra gente. Até a própria televisão, que você gosta de assistir novela, né? Que fosse, descrevesse melhor as cenas, sim, igual às vezes você vê uns DVDs na biblioteca pública que descrevem, assim, é mais fácil para entender? Eu entendo muito mais quando eu vejo isso.
E isso hoje só tem disponível na biblioteca pública, esses DVDs de filmes, assim? Que eu vi até agora, sim. Pois é. E você, Ícaro, o que você sente falta no seu dia a dia, nesse processo de inclusão? O que você gostaria que esses novos governos que estão entrando olhassem para o lado de vocês, assim? Igual o André falou, eu gostaria que eles dessem mais atenção pra gente mesmo. Porque a gente parece que não é nem ser humano, parece que a gente não faz parte da sociedade. Se fosse por essas pessoas, deixava os deficientes para lá. Acredito que falta acesso a lazer também, né? O lazer para a pessoa com deficiência. Feito esses brinquedos inclusivos colocados nos parques, que você põe um balanço, um skate, e no caso da deficiência visual, você poder ter acesso a shows e conseguir entender o que está acontecendo também, auditivos. Então, assim, essa parte está muito deficiente mesmo, e a demanda é muito grande. Em Minas Gerais somos 3 milhões de pessoas com deficiência, sabe? Algum tipo de deficiência. Eu falo da minha questão, que é uma questão feita a Carol, de cadeirante, mas tem inúmeras deficiências e de mobilidade reduzida que necessitam e tem essa carência. Então, é necessário olhar para essa parte invisível da sociedade, que não se vê nas ruas. Por quê? Porque as ruas não estão adaptadas, elas também não têm acesso para a gente andar. Então, é uma necessidade que precisa ser cumprida e que tem que ser abraçada pelo governo. Carol, quais seus sonhos, o que te motiva e que recado que você gostaria de deixar para o pessoal de casa? Os meus sonhos é realmente conseguir passar minhas ideias para a sociedade no canal, conseguir expandir o canal e mostrar para as pessoas que a pessoa com deficiência não é um coitadinho, muito menos uma pessoa que é excluída da sociedade, que ela pode ter amigos, que ela pode namorar, que ela pode fazer o que ela quiser. A gente consiga colocar na cabeça do povo que o ser humano tudo é igual. O que muda pode ser uma deficiência física, visual, qualquer coisa, mas o ser humano tudo é igual. Todos somos do mesmo jeito. Eu consigo alcançar meus objetivos, que eu vou praticar, estudar muito mais, e alcançar todos os meus sonhos, e que a tecnologia consiga ser mais avançada para nós deficientes. Que lindeza! E você, Dri? Eu acho que o que eu quero muito é que o governo de agora, que assumiu agora, consiga enxergar esse universo da pessoa com deficiência que nós passamos na campanha junto com a Dal Kleber, e que ele consiga também atender essa demanda. Eu acho que todo mundo merece ser aceito na sociedade, mesmo apesar das suas particularidades, das suas diferenças. Mais tolerância, mais empatia e mais acessibilidade para a gente, por o direito da gente ser quem a gente quiser ser. Que lindo. Gente, muito obrigada pela participação. Carol, Ícaro, Andriele, Adriana. Muito obrigada. Que 2019 seja um ano de muita coragem, de muita fé, muita esperança. A gente fica por aqui, continue acompanhando todos os programas do ano inteiro na nossa página no YouTube e também no portal da Assembleia. Até a próxima, pessoal!